Volte-se comigo nesta noite para a palavra de Deus que se encontra no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 5, e nós leremos o versículo de número 1. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, estas palavras: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, assim sejam poucas as tuas palavras. Meus queridos, eu gostaria nesta noite, num breve momento diante de nós, de falar sobre perigos, ou melhor, perigosos mitos a respeito de Deus, a respeito da vida e a respeito da eternidade. Após a minha conversão, que aconteceu há 22 anos atrás, após Deus ter aberto os meus olhos e me levado ao arrependimento, à fé no Salvador e a clamar a Ele por perdão e vida, pensando, eu descobri que eu, como muitas pessoas que conhecia, cria em muitos mitos a respeito de Deus, informações que não eram verídicas, que não estavam de acordo com a verdade da palavra de Deus, onde Deus se revela. Eu percebi depois da minha conversão que em parte o Deus que eu cria era um Deus que tinha metade da Bíblia e metade da imaginação humana e do folclore e dos meus próprios sentimentos. Eu criei muitos mitos a respeito da vida e a respeito de Deus e a respeito da alma humana, do destino humano. Coisas extraordinárias que as pessoas falam e ensinam a respeito de Deus e sobre a vida. Opiniões, nada mais do que meras opiniões humanas. E crer em mitos, meus queridos amigos, é muito perigoso, porque um mito é uma falsa informação a respeito de uma realidade. O mito é uma informação errada a respeito de um destino, por exemplo. E um mito sobre Deus, ou sobre a Bíblia, ou sobre o que é ser humano e o que vem após a vida, a morte, é um grande perigo para pessoas como nós que possuem almas eternas e um dia deverão prestar contas a Deus. E aqui neste capítulo de Eclesiastes, o que o grande Salomão está fazendo é apresentando para você e para mim um número destes mitos que pessoas têm crido a respeito de Deus, a respeito da vida e a respeito da alma. Eclesiastes, um nome muito bonito, na verdade, que literalmente significa, no hebraico, aquele que reúne. Também pode ser entendido ou traduzido como o pregador. Isso é o significado do termo, do título aqui, Eclesiastes. E é uma referência, obviamente, ao rei Salomão. Ele era aquele que reunia pessoas para ensinar-lhes. Ele era este pregador. Salomão, ele se tornou um rei em Israel, terceiro rei de Israel, filho de Davi, o grande rei Davi. E foi alguém que no final da sua vida reunia pessoas para ensinar-lhes as verdades da palavra de Deus. Por isso ele era o pregador, ou aquele que reúne. E aqui está Eclesiastes, o livro daquele que reúne, o livro do pregador. Você já leu muito, eu tenho certeza, sobre Salomão, não quero me delongar aqui. Um rei muito conhecido na antiguidade. A maioria dos impérios da antiguidade tem alguma menção a respeito do rei Salomão, a respeito do seu reino. Um rei muito famoso, e para além de rei, aquele homem foi uma pessoa de grande capacidade intelectual. Ele era um biólogo. Quando você lê aqui Provérbios e Eclesiastes, você vê um botânico descrevendo a natureza, as flores, as plantas. Ele era também um filósofo. E ele era um arquiteto, ele construiu coisas magníficas, não conhecidas na antiguidade. Era um homem de grande capacidade, Salomão. Ele foi também um homem fabulosamente rico. Meus queridos amigos, é difícil comparar a riqueza de Salomão na antiguidade quando comparada à riqueza de um grande empresário, homem de negócio de nossos dias. Ele tinha todo o reinado de Israel. Israel e seu reinado incluía para muito mais do que o sul e o norte, partes do Egito e da Síria e tantas outras coisas. Salomão era um homem rico. Era um homem bem-sucedido. Ele recebera tudo isso de Deus, obviamente. Mas ele se tornou, em um determinado momento da sua vida, um rebelde contra o seu Criador. Um homem que decidiu se afastar de Deus. A fé do seu pai, Davi, o rei de Davi, um homem que nos diz a Bíblia era segundo o coração de Deus, ele desprezou em um determinado momento e abandonou os caminhos do Senhor. De uma maneira consciente ele fez isso.
E ele tentou, veja você, se indulgir de muitas maneiras. Eu gostaria que você atentasse para isso, para perceber que não foi pequena coisa o que ele fez. Salomão tentou se indulgir de muitas maneiras, com tantas coisas, para tentar alcançar a felicidade pessoal e a satisfação pessoal. Ele se indulgiu com o vinho, ele se indulgiu com o sexo, ele se indulgiu com a filosofia, com a arte, ele descobriu a alegria e o gargalhar e se entregar em alma para observar coisas e peças teatrais, para tentar encontrar esse prazer na alegria. Ele percebeu que era vaidade, então ele se entregou à loucura, ao devaneio, a tantas coisas. Se há alguma coisa que a filosofia existencial de nossos dias tenta chegar, ele chegou. Que a arte tenta chegar, ele chegou. Ele chegou a todo o limiar possível da mente humana, em busca de compreensão, de certeza e de prazer, de satisfação pessoal. Ele tentou extrair o máximo das capacidades e das faculdades da alma humana, na riqueza, no bem, produzindo coisas maravilhosas da arte arquitetônica. Você lê a respeito dos jardins daquele homem, dos palácios daquele homem, da capacidade dele de conseguir fundir o ouro com outros metais e produzir certas coisas, a sua poesia, a sua filosofia, a sua política. Ele tentou se indulgir em todo tipo de coisa, conhecendo as leis humanas, estudando a filosofia humana. Ele chegou ao limiar possível da alma humana em tentar se indulgir e buscar satisfação e paz e alegria pelo seu próprio caminho. Mas em determinado período da sua vida, entre a meia-idade e a sua velhice, ele veio a perceber que todos os seus esforços, e ele nos diz isso aqui, foi nada mais do que vaidade das vaidades, futilidade das futilidades. Ele veio ver tudo na vida como vaidade, como uma bolha de ar colorida e bela, mas sem conteúdo, vazio, uma vida sem Deus, vaidosa, fútil, sem um destino garantido, futilidade das futilidades. Ele diz, tudo é inútil. Tudo é sem propósito, tudo é sem sentido, se eu não ando com Deus, se eu não conheço o meu Criador de uma maneira experiencial. E meu querido amigo, deixe-me fazer uma ponte gigantesca de Salomão para o que nós estamos lidando aqui nesta noite. Cristianismo é uma religião experimental. Cristianismo não é o resultado de alguém sentar na sua mesa em casa, folhear a Bíblia, ler, considerar as coisas, considerar certas cosmovisões, visões de vida e parar e pensar realmente o cristianismo é mais plausível. A partir de agora eu vou frequentar uma igreja, vou ser um cristão. Não, o cristianismo é uma religião experimental. Eu preciso experimentá-la em minha vida. É algo que vem do alto, é uma bênção de Deus dentro de mim, é um perdão de pecados, é uma experiência com Deus. Cristianismo é isso que Salomão percebeu. A vaidade, a tolice dos experimentos humanos, sem o conhecimento experimental, pessoal com o Criador. Ele não derivou, ele nos diz, felicidade alguma de todos os seus experimentos com a vida. E ele encontrou apenas nada mais do que isso. Vaidade. E na idade avançada, meia-idade para a idade avançada, a Bíblia nos diz que ele se arrependeu de seus pecados. Aquele homem chegou ao ponto cruel e brutal de oferecer bebês, crianças, filhos seus. Ele tinha muitas concubinas e esposas. Sobre Moloque, que era uma estátua de ferro, oca, onde colocava-se lenha e carvão para queimar os braços e oferecer crianças em sacrifício. Ele se afastou a tal ponto do Deus verdadeiro, glorioso da palavra de Deus, um Deus de amor e misericórdia. A este ponto, ele chegou ao fundo do abismo em suas tentativas e ele descobriu então, ali na meia-idade, o seu pecado, a sua loucura, a sua vaidade. Ele se arrependeu e retornou a Deus, e Deus o encontrou, e ele encontrou vida e perdão, e ele deixou de ser rebelde, e ele tornou-se então Eclesiastes, o pregador, aquele que reúne as pessoas para falar-lhes sobre a verdadeira sabedoria da vida. E este livro aqui, não veja esse livro como poesia, máximas morais. Ele é um testemunho do arrependimento de um homem, porque ele foi escrito depois da conversão de Salomão. Quando ele voltou-se a Deus. É claro, não confunda isto aqui, este é o livro de Deus também. Ele é inspirado pelo Espírito. Deus o abençoou e o permitiu registrar estas palavras. E meu querido, saiba que isso está aqui nesta noite para você e para mim. Não para uma curiosidade intelectual sobre Salomão e o reino de Israel, mas para que você aprenda certas coisas de gigantesca importância nesta noite. Então, Salomão, em determinado momento, aqui neste capítulo 5 em particular, ele escreve sobre estes mitos que ele mesmo creu quando ele se afastou de Deus, mitos que ele tentou viver. E algumas das palavras aqui são de gigantesca importância para nós, mas há umas palavras de preparação aqui antes de nós chegarmos a esses mitos. Agora eu chamo a sua atenção para o versículo 1 do capítulo 5. Ele diz, observe como ele está falando, um homem real aqui falando sobre estas coisas: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus,
Porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Ele está dizendo, cuidado onde você pisa, onde você põe o pé. O que ele quer dizer, Salomão? Bem, quando você para considerar sobre a vida, quando você pensa sobre o significado da vida, eu sei que você faz isso, não importa a sua idade. Às vezes você para, naquele momento brilhante, lavando ali a louça, fritando um ovo, parece que a mente voa. O que é a vida? O que é ser humano? Quando você parar para pensar sobre a vida, considerar Deus, quem é Deus? Quem é a pessoa de Deus? Como ele age, como ele se manifesta? Ouça, ele está dizendo, tome cuidado quando você começar a fazer isso. Não chegue às suas próprias conclusões a respeito de Deus. Não se precipite em colocar um rótulo em Deus e dizer, Deus é assim, e eu vou seguir este Deus que eu creio que seja assim. Ele diz, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Ao pensar sobre Deus, sobre a pessoa de Deus, não se precipite em tirar conclusões sobre quem você acha Deus ser, como ele age, como ele pensa, o que ele faz. Bem, queridos, como eu posso conhecer alguma coisa ou qualquer coisa sobre Deus? Eu não vejo Deus com os meus olhos, globos oculares. Ele é Espírito, Ele é o Criador, Ele vive fora dessa moldura do tempo e do espaço, nós vivemos dentro dela. Como eu posso conhecer alguma coisa ou qualquer coisa sobre Deus? A menos que Deus se revele a mim. É necessário que Deus fale para que eu saiba quem Ele é, porque Ele criou todas as coisas desta maneira. Quem é Deus? Como eu posso conhecer, saber algo a respeito dEle? Sem dúvida, sem a ajuda de Deus, é impossível para um homem, para uma mulher compreender a Deus, conhecer qualquer coisa. Nós vivemos em nossos aquários pequeninos, Deus está fora disso. E se nós aprendemos algo sobre Deus, e se nós experimentamos algo de Deus, como sua misericórdia, bondade, perdão, amor, Deus quem revela estas coisas, nós não encontraríamos, nós não conheceríamos. Bem, ao ir à casa de Deus, ele diz, não vá a uma igreja, lugar onde a Bíblia é ensinada, para oferecer a Deus um culto mecânico, como um pagão, não é? Com a mente desligada, como se Deus fosse uma energia, eu preciso puxar essas alavancas aqui da religião, louvar, pular, ser batizado, fazer isso. Não venha com a mente dormente, não entre na presença de Deus, não vá com a mente desligada, mecânica na presença de Deus. É isso que ele está dizendo, ao entrar na presença de Deus, cantando os hinos, por exemplo, seguindo a liturgia com a mente desligada, imaginando que Deus está satisfeito com isso, que para Deus serve, não é bater o ponto na igreja, mover os lábios, cantar, se vestir como um crente, coisas como essa. Não, ele diz, Deus não está preocupado com essas coisas, ouvir é melhor do que prestar sacrifícios de tolos. Eu não ofereço essas coisas para Deus, porque Deus não está interessado na minha ação mecânica, mas sim em minha mente e meu coração, em minha alma, porque Ele é Espírito, e Ele se comunica pela palavra, almeja algo melhor, Ele está dizendo. Deixa-me começar com essas palavras preliminares. Ao vir a Deus, ao se aproximar de Deus, ao abrir a palavra de Deus onde Ele fala, almeje algo melhor, almeje aprender algo melhor, uma verdade sobre Deus. Uma verdade sobre a alma e sobre o futuro da minha alma. Venha para ouvir o que Ele está revelando na Bíblia sobre você. Quem é o ser humano? Quem sou eu? Qual é o diagnóstico de Deus sobre a minha pessoa? O que Ele me diz? Eu não posso trazer as minhas pressuposições, deixe-me ouvir o que Ele realmente está dizendo. Deixe-me abrir este envelope deste exame, deste diagnóstico de Deus e tomar como realidade o que Ele está me dizendo. Não se precipite na presença de Deus, imaginando que você pode adorá-lo como você pensa que Ele é. Venha para ouvir o que Ele está dizendo. E aqui nós temos essas palavras preliminares. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. E agora o versículo de número 2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, assim sejam poucas as tuas palavras. Não se precipite em declarar coisas e falar. Primeiro, ouça Deus em sua palavra. Ouça o que Ele está dizendo aqui. Não presuma, por exemplo, que você tem acesso garantido à presença do teu Criador. Não presuma que você pode entrar na presença dEle e Ele vai te receber. Não, não presuma desta maneira. Deus está nos céus, você está na terra. Assim, pense sobre isso. Muitas pessoas, elas presumem que têm acesso à presença de Deus em qualquer momento. Me lembro de muitos amigos na universidade e eles diziam coisas assim. Eu creio em Deus, mas agora não. Qualquer hora eu busco a Deus.
Qualquer momento eu me aproximo de Deus. Eles presumiam, esse é um mito, eles presumiam que eles podiam entrar na presença de Deus em qualquer momento que eles desejassem. E essa é uma maneira errada de pensar a respeito de Deus. Muitas pessoas presumem isso, que podem viver como querem, por todo o tempo que desejem, e quando desejarem, então eu posso me aproximar de Deus. Não, meus queridos amigos, nós não podemos. Nós não podemos, diz Salomão. Lembre-se que Ele está no céu e você na terra. Lembre-se do poder de Deus, da santidade de Deus, da majestade de Deus. Não se precipite criando opiniões apressadas sobre Deus, porque ao fazer isso você está criando mitos e sendo guiado por mitos. Se eu oferecer um culto a Deus hoje à noite, Ele vai estar satisfeito. O importante é que eu vá de vez em quando na igreja, eu beijo esse talismã que é a igreja, senão as coisas vão dar errado ao longo da semana. Não brinque, não faça essas coisas, não pense dessa maneira. Eu pequei contra Deus, eu fiz algo muito errado, eu cometi um crime, é melhor que eu me refugie na igreja, bato o ponto lá, beijo esse talismã que é a igreja, senão as coisas vão dar errado, senão você pego, senão alguma coisa vai acontecer. Você está criando uma imagem sobre Deus que não está de acordo com a palavra de Deus. E assim eu era antes da minha conversão e muitas pessoas. Mas a palavra de Deus diz, ouça o que Deus está dizendo. Ao ouvir a presença dEle, ao buscá-lo, ouça o que Deus está dizendo, diz Salomão. Versículo de número 3, ele diz assim: porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos o que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Bem, você não pode se aproximar de Deus superficialmente, é isso que ele está dizendo aqui. Nessa igreja, em sua casa, quando você para em teu lugar reservado para orar ou abre a Bíblia, não tropece para dentro da presença de Deus como se Ele não fosse santo, como se Ele não fosse divino, Deus eterno, Criador. Como se Ele não fosse lidar comigo nos termos dEle, mas nos meus termos. Não faça isso, ele está dizendo. Essas são coisas sérias, Salomão está dizendo. Ao me aproximar de Deus, se eu estou buscando a Deus, se eu desejo conhecer o meu Criador, encontrar o perdão de meus pecados, não se precipite com ideias previamente construídas sobre Deus, ouça o que Ele revela sobre si mesmo na palavra. Ao entrar na presença de Deus para orar, para buscá-lo, a mesma coisa ele está dizendo. Não traga os teus pressupostos, não venha casualmente, não pense que Deus irá lidar comigo baseado nos meus termos, mas nos termos que Ele revelou na palavra de Deus. Esse é um Deus santo, esse é um Deus glorioso que conhece o meu coração muito bem e sabe dos meus esquemas, mesmo antes de eu entrar na presença dEle. Aproxime-se dEle com sinceridade, aproxime-se de Deus buscando o perdão de teus pecados, reconciliação com o Salvador e desejando encontrar a vida e perdão. Bem, aqui está Salomão, pregador, pregando, ensinando as pessoas, e depois dessa longa introdução solene, ele começa agora a lidar com estes mitos. Então, eu gostaria que você atentasse, porque pode ser o caso nesta noite de você estar preso a algum desses mitos, e talvez por isso você não tenha encontrado o perdão de Deus e a certeza de vida eterna. Muitos mitos que enganam, mitos que desencaminham as pessoas por muitos e muitos anos, e quem melhor do que Salomão para lidar com estes mitos? Aqui está o primeiro deles no versículo 8, veja o que ele diz: se vires em alguma província, vila, cidade, opressão do pobre e violência ou violação do direito e da justiça, não te admires de tal procedimento, pois quem está altamente colocado tem superior que o vigie, e há mais altos do que eles. Bem, você está construindo uma visão de mundo. Claro que você está. Todo ser humano, no momento que entra no mundo, ele começa a construir uma concepção do que é o mundo, do que é a vida. Ele vê um pouco na televisão, ouve seus pais conversando, seus avós, vê as pessoas se vestirem, falar, ele entende o que pode ser feito, o que não pode. Ele está construindo uma concepção de vida. Todos nós fazemos isso. E o primeiro mito que entrará no seu caminho, que entrou no meu caminho, é o seguinte: veja os seres humanos, eles são maravilhosos, o homem é uma grande coisa, as pessoas são tremendas. Eu tenho fé no homem, eu tenho fé na humanidade. Você já ouviu isso muito? Já passou isso pelo seu coração? É isso que ele está dizendo aqui, demolindo um mito. Em um sentido, nós somos sim grandes, porque nós somos mais elevados do que os animais. Nós não somos animais racionais, nós simplesmente não somos animais. Nós somos portadores da imagem de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. Nós não somos sapiens sapiens. Nós somos homens e mulheres em uma escala muito além dos animais, criados por Deus.
Não observe, ele diz, observe esse mito. Não absorva isso. Que os homens, que os seres humanos são grandes maravilhas. É isso que ele está dizendo no versículo 8. Você vê, olha para uma vila, uma cidade, o direito é quebrado, negado ao pobre, há violência, há injustiça, há corrupção, há todo tipo de propina, todo tipo de coisa. Você olha para aquela Câmara Superior da Justiça e há todo tipo de contradição, aqueles homens que legislam e há todo tipo de sujeira aberta. Ele diz, não se surpreenda com isso, não se choque, não veja isso como coisa de outro mundo. Quando você vê a opressão entre as pessoas, corrupção e injustiça, não se impressione, isso somos nós. Você achou que o homem era maravilhoso? Você achou que o ser humano conseguiria? Tudo era uma questão de iluminismo, de ciência. A solução é a educação, melhores escolas, melhores ensino. E de repente, ali entre os melhores, o que você vê, as coisas piores. Não se choque, não se surpreenda. Talvez você tenha comprado este mito que o ser humano é maravilhoso, é fantástico. Não se engane, o orgulho humano não gosta disso, não é? Eu não gosto de ouvir essas coisas, mas aqui está o livro divino de Deus, Deus falando. Será que nós estamos prontos para ouvir o diagnóstico de Deus? Logo lá no início, quando o ser humano entrou e nasceu e veio à existência, ele caiu em pecado. Isso nos tornou pessoas tortas dentro de nós, e a Bíblia ensina a doutrina da corrupção total do ser humano. Meus queridos amigos, todo homem e mulher que entra neste mundo é depravado 100%. Mas que isso? Eu não vejo isso. Eu não vejo as pessoas se mordendo nas ruas. Como pode ser isso? Significa o seguinte: não que nós fazemos todo o mal que nós poderíamos fazer. Está o potencial dentro de nós. Não é esse o significado. É que cada departamento de nossa alma, memória, afeições, a razão, foi contaminado pelo pecado. É por isso que nós somos 100% pecadores. Potencial para ser um assassino está dentro de cada bebê. O mentiroso, o idólatra, está ali dentro. Logo lá no início, a Bíblia ensina esta verdade. Não é que nós sejamos tão mal quanto poderíamos, mas cada departamento, a mente e o coração, tudo está manchado. Assim nós colocamos para fora aquilo que nós somos, no Senado ou no sofá de casa. E tudo isso é visto na história da humanidade. Não te admires, o que é história humana? Moralmente falando, nenhum grama de progresso. Tecnologia progredindo, economia progredindo, moralmente decaindo, se corrompendo mais e mais. E essa é a verdade sobre cada um de nós. Pense sobre pessoas, por exemplo, que você admira. Alguém que você admira, um cientista, alguém da tua área de conhecimento ou trabalho que você estuda e respeita, não é? Se você é um advogado, um jurista, você admira o Águia de Aia, Rui Barbosa. Se você é uma pessoa atlética, você adora o Éder Joffre, não sei se alguém lembra dele, mas de qualquer forma, você admira alguém capaz, algum indivíduo que deu um salto paradigmático na tua ciência. Sabe o que acontece quando você começa a estudar um pouquinho essa pessoa? Bem, você começa a ler a biografia de certos homens e mulheres famosos, e ainda embora você aprecie essas pessoas pelo que eles fizeram, logo você descobre que porque esta pessoa também está separada de Deus, como você e como eu, você descobre que as mesmas coisas operam naquela vida. A mesma maldade, e a mesma mesquinharia, e a mesma vaidade. E de repente, lendo a biografia de uma pessoa que você admirava, você descobre que pessoa mesquinha, e que atitude errada, e que besteira que fez, e depois que crueldade para cobrir a besteira, e coisas como essas, e tolices e vaidades. Não se admire, esse é o ser humano, está dizendo a palavra de Deus. Não engula o mito. Não compre o mito de que nós somos maravilhosos e que a questão é legislação, boas leis, boa vontade, sair pela rua, fazer uma campanha, levantar faixa, nós vamos melhorar, nós estamos chegando lá. Mais um baixo-assinado, não se iluda com essas coisas, diz a palavra de Deus. Não tome este mito como uma parte para fazer parte da concepção da tua vida sobre Deus, sobre a vida, porque isso te manterá longe de Deus. Porque na Bíblia nós temos uma figura diferente de Deus. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o primeiro passo para buscar a Deus é uma percepção correta de quem é Deus, santo, criador, e de quem sou eu, um pecador necessitado da graça, do perdão e da misericórdia de Deus. Sim, logo que você lê esses detalhes, você descobre estas coisas. E esses mitos te manterão longe de Deus. Mas eu preciso correr. Veja o segundo mito, está logo na frente. É um mito que diz assim: não há um dia de prestar contas a Deus. Não há um dia de julgamento.
Eu vou lidar com o versículo no minuto, mas veja. Alguns dizem assim: bom, não deve haver um dia de prestar contas a Deus. Por quê? Bom, obviamente porque Deus não existe. E se Deus não existe, quem é que vai julgar alguma coisa? Outros dizem assim: Deus existe, mas Deus é amor, Deus é um coração pulsante. Sem cabeça e sem perna, só um coração pulsante. Deus não pode julgar. Um Deus de amor não vai julgar ninguém. Deus não pode julgar. Isso está no versículo 8, a segunda parte. Veja o que ele diz: não te admires de tal procedimento, pois quem está altamente colocado tem superior que o vigia, e há mais altos do que eles. O significado é sempre este: há uma lei superior. Deus, ele julgará todas as coisas. Isso é óbvio. Se há um Criador, deve haver um dia de julgamento. Embora rebeldes e distantes como nós estamos, nós temos um Criador, fomos criados por Ele, deveremos prestar contas a Ele. E no coração de cada ser humano, isso é uma prova, há um desejo por justiça, não é? Quando você vê a opressão, uma criança abandonada, pessoas sendo violentadas, pessoas sendo roubadas, não sobe dentro de você um desejo por justiça no íntimo, um amargor, um desejo que justiça seja feita? Sabe o que é isso, meu querido amigo? É a prova de que há um Criador e que Ele lhe trará a justiça e que Ele levará a prestar contas. O mesmo elemento que há dentro de você é um sinal da imagem e semelhança de Deus moral colocada em nós. E essa é uma prova de que é um dia de prestar contas. Será que alguém aqui nesta noite tem encapsulado este mito de que Deus é amor e no final das contas estará tudo bem e Ele vai varrer os meus pecados para debaixo do carpete? Ele é um Deus bondoso, Ele vai se esquecer. Meus queridos amigos, há um homem na palavra de Deus chamado Paulo. Saulo de Tarso era o nome dele. E aquele homem, ele colocava você e eu, religiosamente falando, no bolso. Ele vivia ao extremo as minúcias meticulosas da sua religião, ao ponto de perseguir cristãos, imaginando que eram seitas, pessoas que estavam pisando sobre a verdade de Moisés. Ele perseguiu a vida dessas pessoas. Se você chegasse a Saulo de Tarso e perguntasse a ele: Saulo de Tarso, claro que você crê em Deus, você crê que você é uma pessoa justa? Ele diria: sim, eu excedo a minha nação inteira. Eu sou fariseu de fariseu, etc, etc. Eu excedo todos, eu sou justo diante de Deus. Você crê que você merece a salvação? Não já disse que eu sou justo? E se você perguntasse a ele: mas Saulo, você também é um pecador? E ele diria: eu sou um pecador, sim. Mas isso Deus vai compensar por causa das minhas boas obras de justiça na religião. E é exatamente isso que Salomão está dizendo aqui. Não, Deus não pode fechar os seus olhos para os nossos pecados, porque Ele é um justo juiz. Ele haverá de julgar. E a Bíblia diz que o salário, a paga de um único pecado é a morte eterna e condenação no inferno. Não importa quanta bondade eu fiz, eu não alcanço o padrão de justiça de Deus, porque Deus é amor, mas o seu amor é santo, a sua sabedoria é santa, a sua justiça é santa, toda a áurea dos atributos de Deus é santidade. Assim, Deus não pode fechar os seus olhos. Na verdade, a punição e o inferno é uma demonstração do amor de Deus, que Deus haverá de punir e extirpar o pecado do seu universo e mandar homens e anjos malignos para o inferno. Essa é uma prova de grande, imenso amor que Deus deve julgar. Onde você se encontra nesta noite? Um Deus imaginário ou Deus da palavra de Deus? Encare esses fatos, meu querido amigo, porque é de gigantesca importância, mas eu devo correr aqui a um terceiro mito, que é a ideia de que um grande status moral, moralidades ou espiritualidade é possível se cultivar e se alcançar sem Deus. Muitos creem neste mito, que é possível se cultivar uma melhora no caráter ao ponto de alguém alcançar um caráter superior e assim chamar a atenção de Deus e como mérito receber o céu. Esse mito está no versículo 9. Ele diz: o proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Proveito da terra é para todos. E o que ele quer dizer com este mito aqui? Bem, é muito claro. Todos somos iguais. Todos nós somos iguais. Muitos creem neste mito, não é? Que você consegue, pelo cultivo, pelo estudo, pela educação, pela filantropia, elevar-se moralmente. Não é? O Espiritismo prega isso. Quando ele vê uma boa pessoa, você é uma pessoa muito evoluída, eles dizem. Não é verdade?
Esse é um mito, meu querido amigo. Todos somos iguais, todos dependemos do fruto do campo, todos estamos debaixo das mesmas necessidades, todos somos fracos, vulneráveis seres humanos, todos iguais aos olhos de Deus, e todos nós precisamos de perdão de Deus em nossas vidas. Aqui está o terceiro mito, mas há um quarto mito, e é um mito que diz que bens, prazer, carreira, viagens, status sociais pode trazer satisfação na vida. Não caio neste mito, eu creio que a maioria das pessoas tem caído neste mito. Não necessito de Deus, eu não necessito da fé, eu não necessito da Bíblia, porque eu posso alcançar a minha própria satisfação acumulando bens, tendo posse, realizando o que o meu ser está propenso, voando como a águia, fazendo bem para o próximo. Versículo de número 10. Quem amar o dinheiro jamais dele se fartará, quem amar a abundância nunca se fartará da renda, também isto é vaidade, diz o pregador. Então ele segue um número de versículos provando isso, que bens e que sucesso não pode satisfazer a alma. Querido amigo, o bem material, o sucesso, são como drogas eufóricas. A música é um tipo de droga eufórica. Satisfaz apenas por um minuto. Ao final, você se sente mais vazio do que antes. Você já provou isso muitas vezes? Muitas vezes eu provei essas drogas eufóricas. Isso nós vemos a todo momento. Eu preciso ter esse objeto aqui, eu preciso comprar. Na hora que eu comprar esse negócio, eu vou alcançar status. Eu preciso ter essa carreira. Eu preciso andar neste ambiente bacana, nesse shopping center, comer nesses restaurantes, vestir dessa maneira, e estar com essas pessoas tão legais e bacanas. Quando eu alcançar esse status, eu vou ter paz, eu vou ter alegria, eu vou ter satisfação na vida, eu vou conseguir. E no momento que você põe a mão nessas coisas, dentro de pouco tempo, você já não tem mais satisfação. E você precisa focar sua atenção em outro objeto, em outro projeto, em outra classe social, e a vida se torna um esforço para alcançar algo mais e mais e mais. Esse é um outro mito, meus queridos amigos, que paz, que satisfação pode ser extraída desta vida material e passageira sem Deus. Mas aqui no versículo 11 está o quinto mito, eu estou correndo de propósito, e o mito é que o aumento de bens e posses traz segurança e tranquilidade na vida. Versículo 11 e 12, onde os bens se multiplicam, ali se multiplicam também os que dele comem. Que mais proveito, pois, tem dos seus donos do que ver com seus olhos? E ele diz então, doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. Será que eu preciso comentar isso em São Paulo? Que a fartura do rico não deixa dormir, que ele vive dentro de um cárcere? Na verdade, a ilustração de Salomão é essa. Você desenvolveu o teu pequeno negócio, não é? Um entrepreneur, ou você tem um sítio, você tem gado, galinhas, vegetais, cutia, o que mais? E você começa a prosperar. Você fez o teu esforço, começou a prosperar, você adquire, então, mais um pedaço de terra, mais hectares, claro, você quer produzir mais. E você põe mais um celeiro de galinha ali para produzir mais ovos. Você segue em frente, você ganhou mais, você quer adquirir mais para produzir mais. Prosperidade. Então, é claro, você vai precisar de mais funcionários, é isso que ele está dizendo aqui, de mais trabalhadores, e mais bocas para alimentar, e mais INSS para pagar, e mais pessoas para monitorar para não roubar a tua companhia, e mais imposto para pagar, e mais CLT para manter o olho em cima, senão o governo vem em você. Quanto mais você aumenta o teu negócio e a tua prosperidade, com o aumento da riqueza, aumenta a responsabilidade, a preocupação, a ansiedade e aumenta os medos. É um mito, um grande mito, que não esbarra na primeira esquina da realidade, de que mais prosperidade traz alegria, satisfação e felicidade, e também não compra, porque não pode reter a tua vida. No momento em que Deus te chamar, você não conseguirá pagar um médico, o que quer que seja, para te manter aqui, nem ata famílias de volta, nem traz de volta aquilo que foi perdido. Versículo 11b, ele diz, que mais proveito, pois, tem os seus donos, do que apenas contemplar o que ele tem, como quem vê uma figura, como quem vê um quadro. Que verdade, não é? Você não desfrutará completamente. Apenas verá, administrará, o cabelo cairá, as rugas virão, e o cansaço, e a esquizofrenia de tanto cansaço. É isso que muitos têm experimentado, diz ele. E esse é o testemunho, veja você, de homem que não está falando teoricamente, de homem fabulosamente rico, mas que não tinha sono. E no versículo 12, doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. Eu não estou dizendo aqui, meu querido, que você não possa trabalhar, se esforçar, fazer um curso, buscar alguns bens,
Mas eu estou dissipando o mito que diz que você encontrará paz e satisfação apenas nisso, sem o perdão de Deus. Será que você está correndo, levado por esses mitos de um lado para outro, enquanto a tua consciência está dizendo que você deve parar e buscar a Deus? A tua alma está definhando e você é um pecador e precisa de reconciliação com Deus. Mas estes mitos, eles me levam de um lado para o outro, e quando eu não tenho satisfação num, eu caio no outro, porque eu construí uma vida, uma concepção de vida envolta em mitos. E aqui nós temos um sexto mito, no versículo 17, que está sendo dissipado, que diz que você não precisa de Deus para encontrar o propósito, o significado na vida. Ele diz: e de haver comido todos os seus dias nas trevas, e de haver padecido muito enfado, e enfermidade e furor. Qual o valor destas coisas? Sabe que ele está falando aqui sobre escuridão espiritual. Nenhuma explicação da vida e do pós-vida você não terá. Você não terá. Se você tira Deus, coloca Ele fora da moldura da tua existência, então você não irá encontrar propósito e significado para a tua existência. Você vai ter que acreditar em teorias humanas, nas mais absurdas possíveis, como a teoria da evolução, que o nada do nada trouxe à existência todas as coisas, que não te explica o significado da vida. E você vai ter que ser guiado por pessoas ateus, que nada constrói, só conseguem destruir. No ateísmo é só isso, só demole e não constrói absolutamente nada. Não é verdade? Você já viu alguma instituição de caridade ateia? Algum hospital dos ateus? Só o cristianismo constrói a palavra de Deus. Esse é um vazio muito grande, meu querido amigo, que eu posso ter sentido na vida sem Deus. Será que esse é você nesta noite? Ele diz no versículo 17b: e de haver padecido muito enfado, enfermidade e furor. A vida é um acúmulo, um registro de enfado, enfermidade e dificuldades. Isso se resume numa vida de uma pessoa sem Deus. Mas veja algo no capítulo 6, versículo 1. Há um mal que tenho visto debaixo do sol, e é muito frequente entre os homens. Aqui Salomão se refere aqui neste versículo. Ele diz: um homem a quem Deus deu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, e Deus não lhe dá poder para daí comer, antes o estranho lhe come, também isto é vaidade e má enfermidade. Aqui estava alguém que estava a ponto de herdar uma herança, então ele morre logo antes de herdar a herança. Ou alguém que constrói, acumula pelo trabalho muitas riquezas, mas não consegue desfrutar de nada. Conhece alguém assim? E houve uma invasão estrangeira, por exemplo, na terra, e os bens foram tomados e levados. Estrangeiros levaram tudo. Versículo de número 3, ele diz: se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é melhor do que ele. Independente do que esteja por trás disso, essa é uma ilustração muito potente deste fato. Você pode estar descrito aqui nesta noite. Deus te deu o que você precisa. Deus dá o que você precisa. Não somente a vida, a inteligência, oportunidades, mas Ele te deu um Salvador, que veio do céu a este mundo, e que tomou um corpo como você, para como você, se você o rejeitar até o final, experimentou o inferno de dor e agonia naquela cruz. Ele deu um cordeiro, um sacrifício substitutivo. Ele deu todas as coisas, e Ele dá tempo, e Ele dá oportunidade, e Ele te deu de estar aqui nesta noite e ouvir estas palavras a respeito da verdade da vida em Cristo Jesus. Ele deu todas as coisas. Cristo que veio a este mundo para morrer daquela maneira, querido, quem poderia pensar sobre isso? Para alcançar o perdão e a reconciliação com Deus e a aceitação, para que você o conheça e ande com Deus e possa entender o propósito, o significado da vida e ter aquele peso imenso da culpa do pecado da tua alma retirado pelo perdão do pecado através de Jesus Cristo. E você rejeitou tudo isso, e você empurrou tudo isso para longe da tua mente. E esse privilégio, é isso que ele está dizendo aqui, será dado a outro. Você percebe? É isso que ele está dizendo aqui. Plantou, colheu e outro se alimentou. Você tem um privilégio, você ouve o Evangelho, mas será dado a outro. E a pessoa que se sentou ao teu lado naquela igreja, lá atrás, naquele dia 17,
de junho de 2018, que ouviu o mesmo evangelho, foi salva e você pereceu. Vocês estavam debaixo do mesmo evangelho. Quantas vezes você ouviu o evangelho junto com outras pessoas? Ele te deu oportunidade, ele tocou na tua mente pelo Espírito no teu coração, e você bloqueou, resistiu, se apegou aos mitos tolos, e tudo aquilo que foi colocado diante de você, a chave para a eternidade, o convite para as bodas do Cordeiro, uma vestimenta limpa e santificada, tudo pronto, foi dado a outro, porque você preferiu seguir os mitos do teu coração e colocar a Deus de lado. É exatamente isso que ele está dizendo. Esse privilégio será dado a outro, meu querido, como Judas, não é? Lançaram fora o seu Messias, os judeus. Ele foi tirado o privilégio como nação. O evangelho foi dado aos gentios. Claro, eles receberam misericórdia, muitos judeus foram salvos, mas como nação foi dado a uma nação santa, salva, milhões de homens e mulheres transformados de todas as nações. Será que algum desses mitos descreve o seu caminho até aqui? Deus colocou em nosso caminho tudo o que nós precisamos. Se você puder pensar sobre isso um pouco, após a minha conversão eu entendi isso com mais clareza. Isso é chamado de graça preveniente de Deus. Deus preparou todas as coisas. Você simplesmente não sabe quantas balas perdidas foram desviadas da tua cabeça até aqui. Quantas injeções erradas no posto de saúde, na clínica, quantos vírus passaram próximo dos teus olhos e nariz que te derrubariam em 2, 3 dias, como Ele te preservou até aqui. Quantas vezes Ele moveu em tua mente e usou pessoas para te falar, vamos ouvir o Evangelho de Cristo Jesus, e você foi, e você ouviu. Quantos mensageiros Deus enviou a você, mensageiros sobre a vida eterna. Às vezes alguém morreu na família e você sentiu a brevidade da vida e a morte, e você parou para pensar, a vida é tão breve. Há um Deus, há uma eternidade. Logo os dias passaram e você enviou embora esses mensageiros. Outras vezes Ele falou ao teu coração. Tantas vezes Ele respondeu tuas orações por coisas materiais, para dizer que Ele é real. Você pediu por coisas materiais. Ele te deu o pão que perece, para que você pedisse o pão que permanece para a vida eterna, e você nunca pediu. Oportunidades, momentos, tudo oferecido, tudo pronto, e será dado a outra pessoa que vê os seus pecados, que encarou a sua miséria e disse, pobre de mim, miserável que eu sou, louco que eu sou sem Cristo, até esta idade, sem conversão, posso perecer a qualquer momento em um carro e uma enfermidade, e entrar na presença do eterno e Criador Deus, para encontrar as chamas eternas, um lugar de dor e de ranger de dentro, e ser banido da presença de Deus, com o diabo e seus demônios para toda a eternidade. E tudo estava ali, e eu me apeguei ao meu orgulho, eu me apeguei à minha ganância, a esses mitos tolos e nocivos deste mundo corrompido. Mais do que ouvir o amor do Salvador e o seu convite para viver e vir a Ele pela fé, eu lancei tudo fora, e naquele dia dirão, louco, e o que tens hoje para quem será? Quando a tua alma for pedida, para onde irá? Será que eu conseguirei levantar naquele dia o punho da ironia e da incredulidade diante do meu Deus? Meu querido amigo, deixe-me lhe dizer de antemão, se você é um ateu prático nesta noite, alguém que diz crer em Deus, mas que nunca se submete à vontade de Deus, é um ateísmo prático. Na morte você será um crente, na morte você crerá, na morte você crerá no Deus que você desprezou. Quando Ele lhe chamar à sua presença, você se tornará um crente, mas será muito, muito tarde. Por que desprezar o convite de Deus nesta noite? Por que se apegar a mitos tolos que são como armadilhas no caminho das pessoas para o inferno? Por que virar as costas e os ouvidos a Cristo, o Salvador que o teu Criador enviou a este mundo? Ele te cobra alguma coisa? Ele exige de você alguma coisa? Você alguma vez entrou nessa igreja, teve que tirar a roupa, deixar dinheiro e fazer isso, e pular e subir, trabalhar, foi forçado, foi obrigado a alguma coisa? Todas as coisas que o Evangelho traz é gratuitamente. Ele só te dá coisas positivas e maravilhosas. Ele não te pede a se livrar de nada material, a não ser entregar a Cristo teu pecado e a tua culpa, para que Ele remova isso de você e te dê no lugar vida e salvação. E você prefere desdenhar todo este convite, todo este tesouro, uma salvação tão rica e tão gratuita. O que mais poderia ser dito nesta noite por esse pregador?
Veja esse versículo de número 19. E a todo homem, diz ele, na verdade, versículos anteriores, versículo 18 do capítulo 6, ele diz isso ainda. Versículo 18, isso, capítulo de número 5. E eis aqui o que eu vi. Uma boa e bela coisa, comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. O que está sendo dito aqui é que a vida é boa, mas que ela só possui significado quando Deus é reconhecido e amado e buscado, e quando nós podemos dizer: Ele proveu a minha vida e agora eu entendo tudo o que eu necessito: alimento, saúde, teto, oportunidades. Mas Ele proveu a mim, um pecador necessitado, ignorante como eu e rebelde por tantos anos, um Salvador que sofreu e morreu em meu lugar. E essa vida presente aqui é apenas uma fase desta jornada para a eternidade. Agora eu aprecio o significado da vida. Ela é tão breve. E as coisas que eu vejo em minha volta é como um aperitivo da glória do céu e da vida com o Senhor, do andar em sua presença. E no versículo 19 ele diz: e a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, Ele deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho. Isto é dom de Deus. Como eu posso ter o poder e a liberdade de desfrutar das coisas que Deus acrescenta à minha vida? Somente quando os meus pecados são perdoados, somente então. Somente quando eu confiei em Cristo, e então vida espiritual foi derramado dentro da minha alma, dado a mim por Deus. Somente então é quando eu adquiro uma vida espiritual, além de uma vida física, que os meus objetivos se tornam amar a Deus, servir a Deus, andar com o meu Criador. Somente com uma nova natureza dada por Deus. Então eu posso, Deus me dá liberdade para isso, de experimentar e desfrutar as bênçãos de Deus, mesmo aqui. Querido, não há bênção maior do que conhecer a Deus, andar com o meu Criador, orar a Ele e Ele responder às minhas orações, saber que Ele planeja o dia de amanhã que pertence a Ele, saber que Ele abençoa o meu trabalho, saber que Ele me protegerá e que nunca acontecerá por fim de eu cair e me perder, porque Ele me preservará. Aquele mesmo Deus que me salvou haverá de me preservar, me fazendo perseverar, colocando um desejo profundo por santidade em mim. Me dará a utilidade de servi-lo neste mundo, entender o mundo que Ele criou e poder apreciar tudo em que Ele criou, mesmo ao ver o estrago do pecado, entender o que o Salvador fez ao vir a este mundo, poder olhar para além disso, quando Ele voltará a este mundo, uma vida de propósito, uma vida de significado, uma vida liberta dos mitos e dos vícios, uma vida para Deus, com Deus, uma vida da paz de Deus pela reconciliação com Deus e de Deus em minha alma, a sua paz, a sua vida em minha alma. Deixe-me concluir com este versículo de número 17. Ele diz, 19, perdão, ele diz essas palavras: e a todo homem, volto a repetir, e a todo homem a quem Deus deu riqueza e bens, Ele deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus, diz Salomão. A palavra traduzida aqui no original é remoer, algo interessante aqui. Deixa-me tentar explicar. A pessoa foi salva, ela encontrou o Senhor sendo encontrado por Ele, e os anos vão passando, e a sua idade avançará. Está aqui no versículo 20, eu deveria ter lido, na verdade, perdão. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche de alegria o seu coração. A palavra não se lembrará, literalmente no original é remoer. Ele não remoerá os dias da sua vida, isso não irá acontecer. A pessoa foi salva, ela encontrou o Senhor, e na sua idade avançada, ao final da sua jornada, estou concluindo aqui agora, no final da sua jornada da vida, ela não irá remoer, ela não irá murmurar, ela não irá reclamar sobre perdas, sobre decepções amorosas, o que quer que seja, da vida, sobre remorsos. Não será um idoso amargo, desesperançoso, porque ele encontrou o Senhor, ela encontrou o Senhor e andou com o Salvador, e um dia ela poderá olhar no final da sua vida. Houve um momento
em que eu busquei, em que Ele me encontrou, em que Ele me salvou, em que Ele me transformou, eu não irei remoer no final da minha vida. E Ele te fará ver, e Ele te dirá todas as coisas maravilhosas que Ele fez por você, e você dirá isso também, porque Ele te usou como instrumento por alguns anos para pregar o Evangelho, e ainda embora um pecador que nada merece, alguém que conheceu a Deus, um homem, uma mulher completo em espírito, feliz, porque sabe para onde a sua alma irá em pouco tempo. E aquela distância e separação de Deus, descrita no versículo 2, porque eu não conhecia Deus, Deus entrava na presença dele tropeçando, foi removida, e o meu pecado foi coberto pelo precioso sangue de Cristo Jesus, quando Ele derramou a sua vida na morte em meu lugar, porque eu criei, eu busquei, eu me entreguei, confessando o meu pecado, Ele me chamou, eu ouvi, Ele me salvou. Queridos amigos, os seres humanos não são grandes e maravilhosos, somos todos pecadores. Mito 2, não há um dia de prestar contas, diz a Bíblia. Há determinado por Deus um dia quando todo homem e mulher haverá de prestar conta. O homem morrerá uma só vez, então o juízo. Mito número 3, que grande status moral, religioso é possível de se cultivar e alcançar sem a graça de Deus na conversão. Mito 4, bens, status, posses podem satisfazer e trazer plenitude. Que adianta ao homem, diz o Salvador, ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Mito de número 5, que o aumento de bens traz segurança, satisfação e tranquilidade de vida. Não preciso desenvolver este ponto mais. Mito de número 6, você não precisa de Deus para encontrar propósito e significado nesta vida. Mitos, mitos, mitos sobre Deus, sobre a vida, que compõem a nossa maneira de ver o mundo e nos leva a errar e a deixar de lado e a perder de vista a grande oportunidade que nos é dada pelo Evangelho, que pode ser dada a outro, meu querido amigo. Não deixe que essas coisas te façam terminar os teus dias sem Jesus Cristo. Creia em Deus, no diagnóstico dele sobre você, o teu estado, e sobre o Salvador que Ele enviou. Em arrependimento, venha a Ele mesmo aqui em silêncio e levante a Ele uma oração de arrependimento e fé, ou procure um lugar tranquilo em casa e ore enquanto há tempo. Não caia neste último mito que você ainda tem mais 40 anos de vida, o ontem não existe mais, o amanhã é um vir a ser que pode não vir a ser, você tem agora o dia chamado hoje você pode clamar ao Senhor por vida. Eu estou lhe dizendo, pessoas morrem aos 15 anos de idade, aos 14, aos 5, aos 49, aos 50 anos de idade, a todo momento, em todo lugar, almas estão subindo agora para a presença de Deus, debaixo de automóveis, nos leitos de hospitais, em tantos lugares. Você deve buscar o Senhor, Ele te chama e te comanda, e se você vier, Ele te receberá, porque Ele já pagou o preço. Se você vier, você deve vir. Ore ao Senhor e se entregue a Ele. Vamos orar juntos.